A provocação desse nome, dialogar, uma ação espiritual, é exatamente a gente instigar a possibilidade de uniões, ao invés da gente fazer separações. Nós vivemos um momento e uma sociedade baseada num dualismo muito forte, em fragmentações muito fortes, em divisões. Esse é um passo. O segundo passo é: aquilo que é dividido se torna diferente e o diferente eu excluo. Esse é um segundo passo. O diálogo, ele pede, nessa perspectiva do DGCC, ele pede que nós façamos junções, uniões. E essas junções e uniões, eles têm uma característica dentro da gente e fora da gente. Dialogar uma ação espiritual, então, é uma provocação, que a gente começa a ver diálogo como ação, espiritual também como ação. Nós estamos muito habituados a fazer a disjunção entre o que é espiritual e o que é da ação do acontecimento do corporal. Faz sentido isso para vocês? E tem algo também que, para começar a dizer para vocês, que eu quero fazer menos um monólogo aqui. Eu comecei com esse monólogo, mas a ideia é que a gente possa também, mesmo nesse curto espaço de tempo, que a gente possa dialogar. Porque se a gente está falando de diálogo como ação espiritual, eu vou provocar vocês também para a gente dialogar, para vocês saírem daqui também com a perspectiva mais integrada, não só mental, mas também física, corporal, do que é dialogar como ação espiritual. Então vamos relaxar também, né? Para poder a gente fazer isso interativamente. Eu preparei uns slides. Olha, eu juro que eu não uso slides, mas hoje eu comecei a preparar assim, uns slides. Mas antes disso, deixa eu começar a provocar um pouco vocês. O que é que trouxe vocês aqui? Quando vocês viram o vídeo ou o chamado, o que é que fez vocês decidirem estar aqui? O que é que fez? O que é que vocês sentiram para estar aqui? Quero ouvir a voz de vocês. O que é que fez vocês estarem aqui sentados? Curiosidade. Que mais? O que é que fez vocês decidirem sair de casa, ao invés de estar em casa, com suas famílias, virem até aqui? Saudade. Saudade, tá bom. Tá bom, um sentimento aí, saudade, curiosidade. Que mais? O que é que fez vocês virem até aqui? Conhecimento. Busca de conhecimento. E isso provoca o que em você, a busca do conhecimento? Renovar. Que mais? Rever os amigos. Rever os amigos, olha só. E quando você revê os amigos, você sente o quê? Alegria. Estamos começando a chegar. Que mais? Que mais fez vocês chegarem aqui? Convite de ajuda ao próximo. Ajuda ao próximo. E ajuda ao próximo provoca o que em você? Alegria. Uhum. Que mais? Alguém mais? Não fiquem inimigos. Por favor, vamos conversar, vamos dialogar. Vamos dialogar, ao invés de ser uma palestra onde eu venha e detenha um conhecimento, que
Tenho, mas esse conhecimento vem dessa conversa com vocês. Sair desse lugar também, né? Ouvir sobre espiritualidade. Ouvir sobre espiritualidade. E ouvir sobre espiritualidade provoca o que em você? Paz. Paz. Ok. O desafio de dialogar de forma criativa os conflitos. Essa tá danada querendo, olha só. Em uma hora o desafio de dialogar criativamente os conflitos. Menino, vou até aqui que Vai me... sair provocada, né? Isso provoca o que em você? O desafio de dialogar, lidar criativamente com o conflito. Provoca o quê? Isso é um grande desafio mesmo para todos nós. Isso. Individualidades tão extremas. Isso. Mas esse desafio, o que é que lhe provoca? A busca de uma inovação, de algo diferente daquilo que está acostumada a ver e a fazer. E essa busca de inovação provoca o que em você? Quando eu estou provocando vocês, eu estou provocando porque, como primeiro ato, vocês decidiram estar aqui. E vocês decidiram isso a partir de algo que vocês sentiram. A partir de algo que vocês sentiram e foram puxados para isso. A partir de uma fala sua, você falou que a espiritualidade está diretamente ligada à atitude. Essa sua fala me chamou bastante atenção. A espiritualidade está diretamente ligada à atitude. Isso. A Guinha disse que foi a partir de uma fala de ligação que espiritualidade está ligada a uma atitude. Isso foi provocativo para você? Isso. Muito bom. Então, vocês vieram a partir de algo que instigou vocês, mas a partir de uma decisão que provavelmente tem uma ligação mental, mas tem uma ligação com a emoção também. Então, esse é o primeiro ponto de união que eu quero fazer aqui. Para que a gente comece a refletir que as nossas escolhas e decisões podem ser até inconscientes no sentido do que é que me instiga a definir e a decidir algo. Mas para vocês tomarem essa decisão, vocês fizeram uniões, possivelmente inconscientes. Faz sentido para vocês isso? Então, esse é um primeiro ponto para a gente começar a refletir e fazer uniões entre ação e reflexão. Quando normalmente nós separamos. Aqui eu ajo, aqui eu reflito. Dialogar, uma ação espiritual, está associado a nós fazermos uniões, ao invés de nos fixarmos nas separações, nas disjunções. Eu fui olhar aqui, né, um pouco, brincar um pouquinho com as palavras, né? A palavra espírito, né, como está definida, é uma parte imaterial do ser, incorpórea, ou seja, não corpórea, né? Tem a ver com alma, com espectro, com fantasma, com mente e pensamento, e um sopro criador de Deus. Se você for ver isso no dicionário mesmo, você vai encontrar isso, espírito associado a isso, né? E ação é manifestação de uma força, de um comportamento. Portanto, está mais associado a algo palpável, mais corpóreo, vamos dizer assim. O espírito como algo
imaterial e a ação como algo corporal. E o diálogo, como está definido, é uma interação de 2 ou mais indivíduos. Já começa aí também algo provocativo. Eu quero... E indivíduo, é muito interessante a palavra indivíduo, né? Porque in é de não dividir, mas ao mesmo tempo tem um duo. Olha como a palavra é incrível, a palavra indivíduo. Mas ao mesmo tempo, você pode ver também que in é dentro da divisão. Se você for olhar por uma raiz mais do inglês, in é dentro de uma divisão de 2. Mas, no entanto, indivíduo é o indivisível. A própria palavra é incrível, como ela é complexa e grande. A proposta do DGCC, e que a gente começa aqui a criar uma perspectiva de dialogar como uma ação espiritual, porque dialogar nessa perspectiva que eu trago para estimular vocês é um processo de reconhecimento mútuo. Um reconhecimento que tem dimensões variadas, mas eu quero trazer ao menos 2, que é uma dimensão interna. Eu reconheço a mim, eu reconheço as minhas divisões, eu reconheço as exclusões que eu faço em relação a mim mesma, eu reconheço as exclusões que eu faço em relação a aspectos que eu nego de mim mesma. E ao reconhecer, eu posso incluir. Estou me fazendo clara? O diálogo como uma possibilidade de reconhecimento mútuo. Eu faço esse reconhecimento internamente para poder fazer esse reconhecimento externamente. Se você observar quantos aspectos de você exclui, você não quer lidar. Você põe de lado e você briga com eles. Quantos? Eu tenho alguns em mim. E mesmo nessa jornada, eu fico atenta e observo, vira e volta, quanto eu ainda quero excluir de alguns aspectos que fazem parte de mim. Mas como para mim são diferentes daquilo que eu imagino, de uma autoimagem idealizada que nós temos, nós excluímos. Quando nós fazemos isso em nós mesmos, a gente faz mais rapidamente com o outro. O outro me traz muito mais rapidamente esses aspectos que eu vejo fora de mim. E eu tendo a excluir aquilo que eu considero que é diferente de mim. Ou aquilo que está em mim eu não gosto. E aquilo que está em mim e que eu excluo, consciente ou inconscientemente. Então, dialogar é fazer um reconhecimento. Em nenhum momento eu estou dizendo que você aceite passivamente, mas você reconheça a existência. Isso existe. E aí, novamente, eu fico pensando assim, o quanto isso tem de conexão espiritual. Um ato. Primeiro, de reconhecer em mim aspectos que eu tendo a excluir. Então, no momento em que eu começo a integrar esses aspectos, eu fico mais inteira, fico menos
repartida, dividida, quebrada. E isso pode ser uma forma de espiritualidade. Porque se eu começo a integrar alguns aspectos que eu excluo, não quero ver e que eu brigo, eu tendo a ficar mais inteira e a agir de forma mais inteira no mundo. E ao agir de forma mais inteira, eu posso receber o outro que é tão diferente de mim. Isso está ressoando em vocês e em algum ponto faz sentido isso para vocês? Sim? Eu preciso de retorno só para ver por onde eu sigo. Então, dialogar como reconhecimento mútuo é uma ação espiritual. Aí, eu sei que isso pode ficar muito aqui, nesse nível mental. E para mim é muito importante colocar esses conceitos também no nível da ação, do físico, da corporalidade. Eu desafio você também, ao sair daqui, começar a perceber no seu corpo como é que você se sente quando você está brigando com algum aspecto seu que você quer excluir. Primeiro, trazer isso. E segundo, como é que fica seu corpo. Começar a ampliar essa percepção corporal. Latentemente sentido. Como? Latentemente sentido o seu corpo fica. Latentemente sentido. Assim, Sentido. Fica sentido. Essa ação de integralidade, ele corporealmente, você sente ele se manifestar. E é uma coisa que normalmente, quando a gente está nesse diálogo, a gente não percebe como ele está se comunicando, que são os aspectos internos. Isso. E quando você traz a palavra diálogo, quando eu vi a capa do seu livro, no primeiro momento, me reportou a isso, esse diálogo de integralidade, que primeiro a gente precisa fazer para dialogar com o outro e fazer essa individuação, essas duas partes dialogar. Isso. Na verdade seria um aspecto interno e externo que, digamos assim, desemboca nessa espiritualidade. Isso. Na vivência da espiritualidade, porque tem uma tendência também a considerar que espiritualidade é uma inação. É como se fosse algo que tivesse tão aqui. Eu sou espiritualizada, e fica aqui. E é como se a gente deixasse de estar vivendo no mundo e sermos um corpo. Sermos um corpo, como se fosse a parte. É com o corpo que nós vivenciamos a espiritualidade. E se nós vivenciamos a espiritualidade com o corpo, os gestos e as atitudes, a gente precisa trazer uma consciência e um processo de reflexão do quanto eu impacto com a minha existência, eu impacto a mim mesmo, o outro, a vida, a natureza. Essa é uma ação espiritual. Porque se eu for viver a espiritualidade como algo dissociado da minha ação do dia a dia, então tem algo aí que está dentro desse paradigma que nós vivemos, que é um paradigma dual. O certo, o errado, o bom, o ruim, o superior, inferior, dominação, dependência, e por aí vai. A espiritualidade, o exercício, ele pede essa ação e eu trago do diálogo como algo concreto, onde a gente pode se reconhecer. E quando eu digo se reconhecer, está longe de ser bonitinho, assim, tudo perfeito, maravilhoso. Muito pelo contrário.
O que eu preciso incluir em mim que eu rejeito, que eu nego, que eu tenho medo, que eu tenho medo. E a partir disso, como é que eu posso integrar esses aspectos?